Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Por que buscamos a Cristo? Essa é a questão que precisamos responder. Por que buscamos a Deus? Para satisfazer as nossas necessidades, para ter os nossos problemas resolvidos, para, na realidade, aliviar a nossa consciência ou a necessidade que temos de um relacionamento espiritual como a entidade divina? Ou buscamos porque queremos conhecer, compreender a vontade, o plano e o querer? Essa é a questão que a gente precisa pensar. As pessoas na história, ou seja, vendo o Evangelho que João coloca, muitas vezes nós questionamos as motivações. Mas não é a questão de questionar a motivação das pessoas na época de Jesus, mas questionarmos as nossas motivações. Por que buscamos o nosso Deus? Nós buscamos para conhecer, compreender a sua vontade ou ter as nossas necessidades atendidas? São questões que a gente precisa pensar. Lá em João 6, 22 a 24 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo estes partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles tinham tido uma necessidade atendida. Jesus tinha feito a multiplicação. Eles viram em Jesus como aquele que deveria vir e queriam proclamá-lo rei. Mas o que eles estavam buscando de fato? Compreender o que Jesus estava ensinando? Ou simplesmente viam em Cristo a solução de seus problemas? Esta é a questão que nós precisamos também parar e pensar. Por que buscamos a Cristo? Para satisfazer nossas necessidades? Para aliviar a nossa consciência, simplesmente? Com o intuito de querer alcançar um alívio de consciência pelo serviço religioso prestado, como achamos que devemos prestar para qualquer entidade divina, ou seja, procurar agradar, fazer o sacrifício para ter a expiação, a redenção e assim a nossa justificação? Nós precisamos conhecer a Cristo. Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Pai, em conhecer a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E é isto que a gente precisa entender. Vida eterna, viver o reino de Deus, a vontade de Deus, estar no conhecimento, na busca do conhecimento de Deus e a compreensão da sua vontade. É isto que nos conduzirá a uma plenitude de vida, a expressão plena daquilo que seja o querer de Deus. E não tem nada a ver com as nossas motivações e com os nossos desejos no sentido de satisfação, de atendimento de necessidade, mas sim na compreensão daquilo que seja o querer de Deus. A nossa motivação deve ser movida nesse sentido, conhecer o que Deus quer, seu plano, seu propósito, seu querer para as nossas vidas. Nós não resolveremos essa questão do dia para a noite. E Deus não irá resolver os nossos problemas também. As circunstâncias que nos cercam, os problemas que enfrentamos, dificilmente serão resolvidos assim. Não é por milagre, mas é por compreendermos quem nós somos, por compreendermos a obra de Deus em nosso favor, que quer nos reconciliar com Ele, e a oferta dele foi Jesus, para que Jesus, se ofertando, pudesse trazer a expiação, a redenção, a propiciação para os nossos pecados e assim ser o nosso justificador. Ele nos justifica diante do Pai. Ele nos torna justo quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Isso não depende de nós. E isto Ele faz para que a gente entenda o propósito da vida, a verdadeira razão de vivermos. Nós somos parte do plano e do propósito de Deus e Ele quer que nós o conheçamos. Pois ao compreendermos e conhecermos, entenderemos que somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para andarmos neste mundo
como Cristo, revelando as virtudes de nosso Deus, revelando o Pai ao mundo, revelando a sua salvação, proclamando a sua justiça, ensinando sobre o reino de Deus e sua vontade. Não se trata das nossas necessidades, mas de sermos oferta em favor da vontade de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, da realidade em que vivemos e dos problemas que enfrentamos, pois estamos aqui para proclamar e revelar o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa amadurecer, buscar o conhecimento e entendimento da sua vontade para sermos o instrumento e a expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.